Você já pensou estar numa relação sexual e você não conseguir ejacular? Isso acontece com alguns homens. E é o tema do nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a ejaculação retardada. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico, urologista e andrologista aqui do canal Testo Saúde Masculina. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Pessoal, a maioria dos homens pensa em conseguir ter ali o prazer durante uma relação sexual. E o prazer a gente consegue com o orgasmo e, naturalmente, com a ejaculação que acontece ali na hora desse orgasmo. Os homens, na maioria das vezes, eles acabam se preocupando com a ejaculação precoce, ou seja, de ejacular rápido demais. Esse acaba sendo um tema de um outro vídeo, a gente tem até conteúdo aqui no canal falando sobre isso, mas eu queria nesse vídeo comentar do lado oposto, o lado do homem não conseguir ejacular. E aí você imagina como que é complicado ali para o homem, na hora de uma relação, não conseguir ejacular. Você querer ejacular e não conseguir. Às vezes você fica muito tempo ali, né? Então a outra pessoa já está até satisfeita, já está cansada, enfim, fica aquela situação, você fica meio sem jeito, desconfortável, né? Porque você quer ejacular e naturalmente você não consegue. Primeiro eu queria que vocês entendessem que a ejaculação retardada, ela vai acontecer quando o homem não consegue ter ali uma ejaculação e ela pode ser de alguns tipos, não existe um tipo só de ejaculação retardada. Existe a ejaculação situacional que vai acontecer ali uma vez ou outra em alguma relação durante, né, algum período da vida ali, você acaba tendo uma ejaculação um pouco mais demorada. Isso é perfeitamente normal, isso pode acontecer, só que existem casos em que os homens acabam tendo isso de forma persistente. Geralmente, para a gente diferenciar uma coisa da outra, existe um prazo teórico de aproximadamente 6 meses. Teoricamente, se passou de 6 meses, a gente já considera isso uma forma aí persistente. E ainda existem dois tipos de ejaculação retardada. O primeiro tipo é aquele tipo que você, desde o início da sua vida sexual, você já tem esse tipo de ejaculação. É uma característica sua. Isso a gente chama de ejaculação retardada primária. E existe o tipo adquirida também. Você não tinha o problema, você passa a ter ele em um determinado momento da vida aí, da vida sexual. E antes de continuar, eu só queria fazer um lembrete aqui para você e diferenciar o que é ejaculação e o que é orgasmo. Pode parecer muito óbvio para alguns de vocês, mas é importante a gente diferenciar. O orgasmo é a nossa sensação de prazer que a gente tem durante uma relação. Já a ejaculação é a eliminação, é a expulsão do sêmen, do líquido seminal que a gente acaba produzindo. E a gente pode ter o orgasmo e não ter a ejaculação? Pode. Isso pode acontecer com alguns homens. Principalmente, não sei se você já conhece alguém próximo, até mesmo você já passou por alguma cirurgia na próstata. Então o homem ele acaba não tendo a ejaculação, mas ele tem o orgasmo. E voltando aqui para a ejaculação retardada, só para vocês terem uma ideia em termos de porcentagem, em torno de 4% dos homens, né, até 4% dos homens pode ter aí algum distúrbio ejaculatório que retarde a ejaculação. E agora você pode estar se perguntando assim, poxa, mas quais são as causas da ejaculação retardada? O que vai acontecer no meu organismo que vai culminar aí com essa demora na ejaculação? E existem várias causas para a ejaculação retardada. Imagina você que você tem um painel com vários botões e cada um desses botões tem determinadas funções para aquela máquina ali operar de uma forma, né, que a gente espera. Vamos dizer que algum desses botões não esteja funcionando ali muito bem. A máquina não vai funcionar da forma como você gostaria. Para a ejaculação acontecer exatamente naquele período que a gente gostaria, a gente precisa que tudo esteja, né, de uma forma sistemática, orgânica ali, funcionando, né, de uma maneira coordenada para que você tenha a ejaculação. Então, dentro dos fatores, eu vou citar alguns aqui para vocês e a gente pode ter vários, tá? Um dos principais fatores que a gente tem para ejaculação retardada são distúrbios psicológicos. Então, causas psicológicas podem interferir na sua ejaculação. Ah, mas quais causas psicológicas? O estresse, a ansiedade, problemas aí de relacionamento. Às vezes você não tá tão bem com aquela pessoa, você acabou tendo alguma briga, você está pensando em alguma outra coisa. Muitas vezes, na hora de uma relação sexual, existem muitos homens que acabam focando demais em dar prazer para outra pessoa e acabam esquecendo que na relação eles também têm que sentir prazer. Então, muitas vezes isso pode acabar levando também a você ter aí uma ejaculação retardada. Outras causas, a gente tem causas
causas orgânicas também. É muito importante que para nossa ejaculação funcionar de uma maneira adequada, no tempo certo, que as terminações nervosas ali que são responsáveis pela nossa sensibilidade no pênis, pela nossa ejaculação, elas estejam funcionando muito bem. Então é muito comum a gente ter pacientes, por exemplo, que sofreram traumas medulares, né? Tiveram traumatismos ali na coluna com uma secção parcial ou total mesmo da região da coluna. Isso pode comprometer a inervação que vai ali para a região do pênis. Então isso pode fazer com que você tenha a ejaculação retardada. Então, outros homens também que fizeram cirurgias abdominais, eles podem ter a ejaculação alterada também depois de procedimentos cirúrgicos. Alguns procedimentos cirúrgicos, por exemplo, cirurgias da próstata, né, onde a gente às vezes precisa retirar gânglios ali que estão comprometidos, né, ou que fazem parte do tratamento cirúrgico, isso pode comprometer também a sua ejaculação. Existe uma outra classe, né, de causas também, que são os medicamentos. Alguns medicamentos que você toma podem interferir com o tempo da ejaculação. Os mais comuns que a gente tem são os medicamentos ansiolíticos. Então tem paciente, por exemplo, que a gente vai tratar a ejaculação precoce. Esse paciente ele ejacula muito rápido, então a gente precisa retardar a ejaculação. A gente dá um tipo de medicamentos que são os inibidores da recaptação da serotonina, né? Então a paroxetina, por exemplo, é uma medicação que pode retardar a ejaculação. Só que a paroxetina e esses medicamentos, eles podem ser utilizados em outros contextos. Então, pacientes que são ansiosos. Então, às vezes, para tratar distúrbios de ansiedade, você toma um medicamento como esse, e esse medicamento pode fazer com que a sua ejaculação ela fique um pouco mais demorada. Outra classe de medicamentos também que é muito frequente são os antihipertensivos, né? Medicamentos para controlar a pressão. Um dos exemplos é a hidroclorotiazida, que é um medicamento bastante utilizado que pode também retardar a ejaculação. E os medicamentos antipsicóticos também para distúrbios psiquiátricos, né? Eles também têm essa característica, ou podem ter, de retardar um pouco mais a ejaculação. Agora, dentro desses fatores todos, eu queria destacar dois aqui com vocês. Um deles é o excesso de masturbação. Alguns homens acabam se masturbando demais. Quando chegam numa relação sexual, eles acabam não conseguindo às vezes ter a ereção e eles acabam demorando muito tempo aí para na verdade conseguir ter a ejaculação. Então é preciso tomar muito cuidado com o excesso da masturbação e também com o vício em pornografia. Isso tudo pode fazer com que você tenha uma certa dificuldade ali na hora da relação e prolongar um pouco mais. O outro fator que eu gostaria de relatar para você, o segundo, é a falta do desejo. Muitas vezes você está numa relação em que você de repente não está se envolvendo ali com aquela pessoa, com que você está tendo ali uma certa dificuldade no relacionamento. Então, na hora da relação você não está com tanto desejo assim, isso pode fazer com que a sua ejaculação também fique um pouco mais retardada, né? Na verdade, aumentando o tempo aí de que você fica numa relação sexual. E aí, então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico da ejaculação retardada? É importante a gente fazer o diagnóstico abrangendo todos esses aspectos que eu falei para vocês. Então, é importante a gente saber como é que está o relacionamento, como é que era a sua ejaculação e como é que ela está agora, quais são os medicamentos que você utiliza, né? Se existe algum conflito interno, como que é a relação sexual de fato. Então, muitas vezes, nós urologistas, a gente conta com o apoio também do terapeuta sexual. Então, muitas vezes você vai precisar também de um apoio a mais para conseguir entender o problema e você conseguir tratar isso da melhor forma possível. Como eu falei, tem muitas causas, né, para ejaculação retardada. Então, não existe um tratamento que vai servir para todo mundo. Então, evita ficar perguntando para as pessoas o que elas estão tomando, o que elas fizeram para resolver, porque muitas vezes não vai resolver o seu caso, você vai ficar só postergando aí a sua melhora. Existe sim opções medicamentosas. Eu queria falar duas aqui para vocês que são as mais comuns, talvez você que esteja passando por esse problema já tenha pesquisado sobre o assunto, já tenha visto. Uma delas é a ocitocina e a outra é a cabergolina. Só que nem sempre essas medicações vão fazer efeito aí para o seu caso. Resumindo tudo, pessoal, o que a gente precisa fazer para melhorar aí a ejaculação retardada? Eu queria te passar uma dica prática já para você começar a melhorar isso a partir de agora. A maioria dos homens fica muito assustada quando isso acaba acontecendo durante uma relação. O que eu queria passar para você é para primeiro você ter calma,
calma e você começar a perceber no seu dia a dia, na sua rotina, na sua relação, se existe alguma coisa que aconteceu, algum fato ali, se existe alguma questão no relacionamento que pode estar interferindo aí no seu tempo de ejaculação. Na maioria das vezes, você vai encontrar um fator ali que não existia antes e que começou a existir agora e que você começa a trabalhar em cima disso para conseguir melhorar. É claro que você vai precisar, né, de ajuda de um profissional, então procure um profissional aí para poder te ajudar. O terapeuta sexual, ele também vai te ajudar. O mais importante é que eu queria que você tivesse na cabeça é isso, não ficar com a impressão de que existe um tratamento fácil que vai resolver o problema. Na maioria das vezes isso vai demandar um pouco de tempo e você também vai precisar participar aí do seu tratamento. Esse foi o assunto de hoje. Se esse vídeo contribuiu aí para o seu conhecimento, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu queria que você deixasse aqui o seu like, você se inscrevesse aqui no nosso canal. Afinal de contas, no nosso canal você vai encontrar bastante informação aí para você melhorar a sua saúde de uma forma saudável. Espero que você tenha realmente gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.